E aí, tudo certo? Seja bem-vindo ao canal É Preciso Saber. Sabemos que a nossa vida é cercada de mistérios, e a única certeza que temos enquanto vivos é a morte. Segundo o sistema de crenças egípcio, a morte consistia em um processo onde a alma se desprendia do corpo. Com isso, acreditavam que a morte seria um estágio de mudança para uma outra existência. Há pessoas que esteve do outro lado de lá, através de um EQM. Mas o que seria EQM? É uma experiência de quase morte. São aquelas em que o indivíduo é dado como morto por alguns minutos, sem batimentos cardíacos e sem sinais de atividade cerebral, mas acaba retornando à vida, geralmente com histórias surpreendentes sobre o outro lado de lá. Para a ciência, esse é um universo um tanto controverso, mesmo com muitos estudiosos tentando entender e avaliar a precisão desses relatos. Nenhuma teoria foi aceita como verdadeira até o momento. O que se sabe é que a maioria das experiências de quase morte passam por fases semelhantes como sensação de paz e desaparecimento da dor com alteração das noções de tempo e espaço, desprendimento do corpo físico e capacidade de flutuar, ouvindo o que se passa no ambiente no qual o corpo se encontra viajando a locais distantes, até mesmo viagens para outros planetas e galáxias. Também são muito comuns os relatos de uma viagem por um túnel, que possui uma luz no final, para a qual as pessoas são atraídas. Vamos aqui aos relatos de algumas pessoas famosas que estiveram do outro lado de lá. Elizabeth Taylor foi uma atriz americana que começou sua carreira ainda criança. Em várias entrevistas, ela lembrou que havia parado de respirar por 5 minutos durante uma cirurgia nas costas, em 1962, o que levou a uma EQM. Ela contou que sentiu que sua alma estava se afastando de seu corpo e que via os médicos tentando reanimá-la, antes de entrar em um túnel e ver seu ex-marido Mike, que tinha falecido em um acidente de avião em 1952. Taylor disse à CNN em uma entrevista que ficou feliz em ver seu ex-marido e que queria ficar com ele, mas ele disse que não poderia e que teria que voltar, pois não era ainda o seu momento. Segundo Taylor, quando voltou para o seu corpo, percebeu que os médicos já tinham declarado sua morte. Jane Seymour, conhecida por seus papéis nos filmes de James Bond, teve uma EQM em 1888, aos 36 anos. Seymour estava na Espanha gravando o filme, quando teve uma crise de bronquite. O antibiótico foi injetado em uma veia e não em um músculo, o que causou o choque anafilático. Seymour conta que teve uma visão, vi uma luz branca e olhei para baixo e me vi naquele quarto, como enfermeira, tentando freneticamente a salvar minha vida, e me espeitando com injeções, e eu calmamente vi tudo isso. Depois de sua EQM, ela passou a ter uma nova perspectiva da vida e percebeu que as coisas materiais não são tão importantes. A atriz norte-americana Sharon Stone sofreu uma hemorragia cerebral em 2001 e passou por um EQM, na qual ela viu uma coisa feita de luz branca, enquanto estava inconsciente no tubo de ressonância magnética. Ela relatou que viu alguns conhecidos que haviam morrido. Eu comecei a ver e a ser recebida por alguns dos meus amigos, pessoas que eram muito queridas para mim, que já haviam morrido. A partir daí, eu comecei uma verdadeira viagem que me levou a lugares tanto aqui quanto além. Assim como os outros, que também passaram por EQM, Stone diz não ter mais medo da morte.